Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast. Você que está em casa nos assistindo ou você que também está nos ouvindo pelo Spotify, já aproveita, compartilha com seu amigo, se inscreva, deixa um like, deixa um comentário aqui também. Vamos fazer uma comunidade bem bacana do mundo animal. Vamos falar um pouquinho a respeito do nosso patrocinador, que é o Chico App. O Chico é um super app para você, tutor. Nesse espaço se concentra locais de serviços, de produtos. Também tem um espaço para adoção de animais, onde a ONG coloca o seu animalzinho e você também pode ir lá adotar. Também pode doar uma quantia. Então é bem bacana esse aplicativo. Você, tutor, que ainda não conhece, vou deixar todas as informações aqui e se cadastre, faça esse movimento acontecer. Camila, vamos falar um pouquinho agora especificamente sobre otite. Quais são os primeiros sinais, assim, de otite em cães e gatos, assim? Um dos primeiros sinais, né, alguns pacientes eles coçam, outros eles balançam, né, a cabeça, então eles ficam bem incomodados. O mau cheiro é muito comum, então, eles têm um cheiro ali diferente, né, alguns tutores até falam: "Nossa, tem cheiro de Cheetos", de salgadinho, né, às vezes ali a orelha. Alguns podem ter secreção, sinal de secreção, e apresentar, né, o que a gente chama de eritema, que é a orelha ali avermelhada, né, a orelha Igual irritada. ali, né? Exatamente, mas vai depender muito do estágio, né, quadros igual apareceu ali uma foto, que a orelha tá bem com a pele bem mais espessa, né, um quadro que a gente observa, assim, que é bem mais crônico, é uma otite ali recorrente, né, que esse paciente tem que por exemplo, esse quadro, né, não é uma otite do dia pra noite, isso aí, essa otite aí já tá aí, por exemplo, essa já tá aí há alguns meses talvez, sabe. E Talvez até anos, não? pode acontecer também. Esse daí, por exemplo, né? Sim, a pele já tá super reativa, né, então a pele ela começa a engrossar, a gente chama de liquinificação. E aí são quadros que a gente fala que são quadros mais crônicos, né. Nossa, cara. Ali ele tá molhado porque você fez o exame ou A gente porque vem faz uma assim? limpeza, Ah, tá. geralmente, Aham. ali eu limpo, né, no consultório essa orelha, até para poder examinar, né, avaliar, ver como é que tá ali. Mas alguns quadros, o conduto auditivo, ele chega pra gente que não passa, assim, não passa nada, sabe, Nem o extremamente sorinho. nem um sorinho, extremamente estenosado, né. E aí, geralmente, é decorrência do tempo, né, ou tratado de forma errada ou até mesmo negligenciado mesmo, acontece. E essa secreção, ela é pus mesmo? O que que é? Pode ter, são casos mais graves, tá, Uhum. a gente tem secreção purulenta, mas pode ter secreção de cerumen mesmo, cerumen mais amarronzado ou até mesmo, essa secreção com cerumen mais amarelado, né, vai depender muito ali do quadro do paciente, mas o mais comum é esse cerumen mais amarronzado mesmo. E a otite é considerada um problema dermatológico? Sim, sim. Na medicina veterinária, nós não temos a especialidade de otorrino, né. Então, quem cuida das orelhas é o dermato. O dermato que faz esse papel, né. E tem sido uma subespecialidade até, né, da dermatologia, a parte das otites, né, a parte de otologia. Então, nós que tratamos também. As otites são consideradas porque a pele, do conduto auditivo é a mesma pele de todo o corpo. Então, as alterações que eu posso ter no corpo todo, eu posso ter na orelha, porque é epitélio. Por isso que os cães têm, por exemplo, pelos dentro, né, do conduto auditivo, porque existe ali um folículo piloso. Então, é epitélio, né, então é um problema dermatológico sim. O que pode acontecer se a otite ela não é tratada corretamente? São esses quadros, né, quadros extremamente crônicos e em decorrência disso, da otite ser negligenciada, alguns pacientes eles podem até chegar a um ponto que a única forma de tratamento é realmente a remoção do conduto auditivo, é cirúrgico mesmo, sabe. Alguns pacientes eles calcificam a região do conduto e vira ali osso praticamente, esses pacientes sentem muita dor, então a gente precisa muitas vezes entrar com procedimentos cirúrgicos mesmo, sabe, não é incomum. A otite ela causa dor, ela causa incômodo, causa, né, a falta de audição também, é horrível, quem nunca teve dor de ouvido, né, é muito semelhante, esses cachorros eles sofrem muito, né. E falando sobre a otite, por exemplo, ele tem uma otite crônica.
essa otite, ela pode atingir outras partes da cabeça, outros órgãos, sei lá, ou dar outra doença junto? O mais comum são, por exemplo, complicações, né, em orelha média, então, depois da bula timpânica. E ali nessa orelha média eu tenho a parte da orelha interna, onde passam nervos, né? Então, eu tenho nervos importantes ali para o equilíbrio. Então, alguns cães podem ficar com a cabecinha torta, decorrente de otites, a gente chama de síndrome vestibular, né? Então, ali eu tenho um nervo que é o vestíbulo coclear, que é responsável, né, por essa parte de equilíbrio, né? E também a parte da audição. E o mais grave são quadros de meningite, né? Quando eu acabo tendo uma infecção importante ali na região de orelha média, orelha interna, e afeta a parte das meninges. Esse paciente pode ter um quadro de meningite ali decorrente de uma otite crônica. Nossa, é extremamente grave, viu, Sim, galera? Fica de muito grave. olho. E falando um pouquinho assim sobre água, por exemplo, ele foi lá no banho, tomou um banho. Às vezes pode acontecer de água no ouvido do animalzinho. Você acredita que isso pode dar otite ou não? Acontece, é comum, não é? Explica pra gente um pouquinho. Esse é o maior mito que a gente escuta, né? E é um mito que a gente tenta diariamente desconstruir. Porque a água do banho, ela não causa otite. A causa das otites, falando já um pouco sobre as causas, elas podem ser distúrbios de queratinização da pele. Na maioria das vezes, elas podem ser alérgicas. Então, por literatura, mais de 60% das otites de repetição, a base é alérgica, seja a dermatite atópica, alergia ambiental, seja a alergia alimentar verdadeira ou a dermatite atópica induzida pelo alimento. Então, essa pele ela é constantemente inflamada por conta das alergias, né? O alimento muitas vezes é extremamente importante nos quadros de otite e a gente começa a ter quadros de disbiose. Então, bactérias e fungos que fazem parte da microbiota, eles começam a se proliferar e eles fazem um potencial que a gente chama de patogênico, né? E aí causa as infecções, né, decorrente ali de uma inflamação. Então, a água do banho, ela não causa otite, ela não tem esse poder. A água não tem o poder de causar otite. Então, esse é o maior mito. O que acontece mesmo é não controlar a causa de base, só tratar o sinal, só tratar o sintoma, só tratar a vermelhidão que tem ali, usar qualquer remédio genérico e achar que a causa é o banho, mas não é. Enquanto eu não controlar o que causa, que geralmente está relacionado à parte alérgica, ou até doenças endócrinas podem causar otite, sabe? Quadros de seborreia pode causar otite também, porque como eu falei, a orelha ela é epitélio. Então, e essas são as verdadeiras causas, e não a água do banho. A água não tem esse poder de alterar toda a disbiose, de causar desbiose ali, de inflamar essa pele. Até porque quando se cai eventualmente, né, no banho, o cachorro balança a cabeça, geralmente cabe ali cerca de 0,5 ml, depende muito da raça e do tamanho do cachorro. Ele balança a cabeça, essa água inteira sai. Então, realmente, isso é um mito que a gente precisa muito desconstruir, né? Porque eu fico com dó dos pet shops, coitados. O cachorro começa a coçar a orelha. Ah, é porque ele tomou banho. Na verdade, não é. Muitas vezes ele é alérgico. Ah, eu acredito nesse mito aí, hein? É? Agora eu já tô aprendendo que não. Olha só, mas é bem comum mesmo. Tem algum outro mito, assim, que você fala assim, cara, esse aqui... Pode ser até de outra situação, não especificamente de otite. Ai, que o antipulgas dura 1 ano. Tem gente que acredita? Muita gente. Nossa, em Campo Grande é muito comum você perguntar: ai, o antipulgas tá em dia? Sim, doutora, tá em dia. Quando que foi feito? Ah, em julho do ano passado. Ah, entendi. Daí você fala, nossa, mas qual que você fez? Aí a pessoa dá um exemplo lá, eu fiz o NexGard, que dura 30 dias, né, por exemplo. E aí você vai ver, você fala, dura 30 dias? Já faz 6 meses, né, que você fez. E a pessoa fica, como assim? Mas dura 1 ano. E na verdade, não. Então, isso é bem, bem engraçado. Ou também, ele nunca pega pulga, nunca pega carrapato, porque eu nunca vi pulga, nunca vi carrapato nele. Ou ele só fica dentro do apartamento. Então, é bem, bem comum esse mito também. É que depende de cada remédio, né? De cada fórmula, né? Então, Sim. cada um tem um prazo ali, mas nunca de 1 ano, 6 meses. Não, Essas coisas tem um não... agora que é injetável, Aham. que dura 1 ano, né, mas não é, ele chegou no Brasil faz pouco tempo, não é E o deve mais ser, comum. ó. Exatamente, aham. Então, é bem engraçado até. Quais são os cuidados que os tutores podem ter ali no dia a dia para prevenir tanto alergia quanto otite, assim?
A parte de alergias, né, é difícil falar sobre a questão de prevenção, porque é uma doença, como eu falei, genética, multifatorial, né? Mas o que a gente pode ter é cuidados para minimizar. Então, primeira coisa é ter o acompanhamento, né, de um dermato. Eu acho que todo paciente alérgico, ele tem que ser acompanhado por um especialista, porque é uma doença que não tem cura, né? E então é importante ter o encaminhamento, né, do clínico geral e esse paciente ser acompanhado por um especialista da área, fazer banhos recorrentes. O banho, ele é muito importante para esses pacientes, tá? Até porque, pelo uso de produtos ali que vão recuperar a barreira cutânea ou tratar a infecção quando necessário, mas também para retirada, né, dos aeroalérgenos. Em casa, o uso de aspirador, substituir as vassouras por aspirador de pó, geralmente com aqueles filtros que a gente fala, né, os filtros EPA. Evitar cortina, evitar tapetes, isso ajuda também. As caminhas, optar por caminhas de material lavável, aqueles materiais impermeáveis de napa que você consegue limpar, higienizar, lavar toda semana, né, as caminhas desses pacientes, os forrinhos, né, as Cobertinha, né? cobertinhas, tudo. Então, tudo isso ajuda, né, a minimizar ali a exposição do paciente. Então, eu vejo que esses são os principais cuidados, né, que a gente pode fornecer para esses pacientes. E da parte alimentar se o paciente, nós sabemos, né, independente do paciente ser alérgico ou não, existem alimentos que não são para eles, né, que não são feitos para os animais, né, que não pode dar doce, chocolate, pão, né, então, para o paciente alérgico, então, é pior ainda. Então, realizar sempre, né, a dieta que o veterinário passou, entender o quão importante sabe? Outro ponto importante também para o paciente alérgico, manter o uso regular de remédios, né, de ectoparasitas. Ah, mas ele não tem alergia à picada, né, de ectoparasitas, à picada de pulga e carrapato. Mas o cachorro que é alérgico, ele já é polissensibilizado, qualquer picadinha já é suficiente para ele entrar em crise. E crises vão acontecer, mesmo a gente fazendo tudo certo, pode acontecer. E aí a gente vai, né, precisar tratar esses pacientes e seguir principalmente o tratamento ali na manutenção, não desistir do tratamento, porque é aquela história que a gente sempre escuta no consultório. Ah, enquanto estava tomando o remédio, ele estava bem. Parei o remédio, voltou a coçar. Mas tem remédio que não dá para parar. Assim como é um tratamento para hipertensão, um tratamento para uma doença endócrina, você vai ter que usar remédio ali o resto da vida. E muitas vezes, quando a gente fala de alergia, se faz necessário, sabe? Então, são essas as dicas, né, que eu daria ali para melhorar e trazer qualidade de vida para esses cães, porque a coceira ela incomoda. A gente, quando algum bichinho pica ou quem já teve algum tipo de reação alérgica, sabe o quão é ruim coçar, né? Chega um ponto que você machuca a sua pele de tanto se coçar. E é o que esses cachorros sofrem, né, diariamente e muitas vezes são negligenciados. E você falou aí a respeito de lavar, né? Por exemplo, a caminha, a roupinha, enfim. Produto de limpeza. Para esse tipo de paciente, tem que usar algo específico ou não? Por exemplo, vou lavar a caminha, o sabão em pó X. Vou lavar o ambiente dele, entendeu? Na verdade, não. O que a gente pede é para limpeza ser feita de forma adequada e de uma forma que limpe. Claro que nós temos produtos que a gente utiliza que tem um potencial de limpeza maior e que muitas vezes não vai causar irritação nesses pets, né? Mas assim, a própria água sanitária diluída, sabe, para limpar o ambiente é importante. Então, limpar bem ali, tirar o excesso, né? Não vai fazer mal. Produtos como, por exemplo, lisoforme também a gente utiliza bastante. Existem alguns produtos veterinários, né, que a gente fala, os herbais ali, que você faz a diluição e eles ajudam muito na limpeza do ambiente, né? E a parte do sabão em pó, não tem, assim, uma contraindicação, sabe? Dá para utilizar o próprio sabão em pó mesmo, que a pessoa utiliza, e de preferência temperaturas altas, sabe? Temperaturas altas são importantes para a gente conseguir, né, eliminar o máximo ali de ácaros, né, do ambiente. O que é Do essa ambiente não, dos forrinhos, né, das Tá. camas. E o que seria essas temperaturas altas que você falou? Na máquina de lavar mesmo, algumas Tá. a gente consegue regular e coloca lá em temperatura alta, claro. E deixar secar no solão lá. Ajuda também, mas aqui não tem, né? Curitiba não tem sol. Campo Grande, isso ajuda bastante. Aham. É importante. Legal. E
É isso. Antes de finalizar, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, para o tutor, ou até mesmo para os profissionais também, que muitas vezes estão fazendo aí esse tipo de tratamento sem ao menos entender, né? Também é bom dar uma mensagenzinha para esse povo aí. É verdade. Para os colegas, né, veterinários, eu acho que o principal é a gente sempre se ajudar. Então, é importante a gente saber quando encaminhar esse paciente. Eu sempre falo, tenha um dermato de estimação para você chamar de seu, para você ter troca, para você encaminhar. E você não vai perder o seu paciente por encaminhar. Muito pelo contrário, eu acho que o nosso maior objetivo é trazer qualidade de vida, né, para esses pacientes. Então, o clínico geral, ele é importante, mas o melhor clínico geral é aquele que sabe o momento, né, de encaminhar o paciente. Então, pacientes alérgicos precisam ser acompanhados por dermatos. E o meu apelo, né, aos tutores é: coceira incomoda, otite dói, não negligencie o seu pet. Eu sei que o tratamento muitas vezes não é barato, mas no momento que a gente pega um pet, a gente precisa se responsabilizar por ele, né? E a qualidade de vida ela é extremamente importante. E cachorros, como nessas fotos que eu trouxe para vocês, eles não têm qualidade de vida, eles não dormem, eles se coçam a noite inteira. E até mesmo a própria família, né, perde a qualidade de vida. Então, insistam no tratamento, entendam que é uma doença que não tem cura, escutem o seu médico veterinário. Se ele falou que não pode colocar a comida, não coloque, né? Seja sincero, evite mentir. A gente sabe quando vocês estão mentindo. Porque tudo isso, nós temos um propósito único, né? Que é trazer qualidade de vida para pacientes que sofrem tanto. Porque nós atendemos muito pacientes. Eu atendo por mês mais de 100 cachorros com essas mesmas queixas de coceira, né? E quando nós vamos ver, são pacientes alérgicos. E se se teu pet tem alergia, entenda, não tem cura, precisa tratar. Como qualquer outra doença, vai precisar de tratamento o resto da vida. E no momento que você abandona o tratamento, você está negligenciando o seu pet. Ah, obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Fala extremamente bem, tem coisa que nem precisa perguntar, que você mesma já responde. Eu adoro falar com gente assim, sabia? Eu gosto de falar. E eu gosto de falar com gente assim, porque eu também não preciso ficar perguntando muito, ficar pensando muito no que eu vou perguntar. A pessoa já responde tudo, já fala o que a gente precisa saber. É muito bacana. Muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos seguir a Camila nas redes sociais, que é dermatobichos.camila. A gente vai deixar aqui embaixo também. E sigam também petcast.oficial e o We Love Pet também nas redes sociais. E é claro, se inscreva no nosso canal, deixa um like, compartilha com seu amigo. Eu tenho certeza que tem alguém aí que você conhece que precisa ouvir esse episódio aqui de hoje. E muito obrigada por vocês estarem aqui conosco sempre, porque afinal esse Petcast ele não é nosso, é de vocês.